O Dia das Pequenas Coisas, mensagem de George Whitefield, 1714 a 1770. Pregado perante o governador, o Conselho e a Assembleia Legislativa da Geórgia, em 28 de janeiro de 1770. Zacarias 4, versículo 10. Pois quem desprezou o dia das pequenas coisas? Homens, irmãos e pais, em diversas épocas e de diversas maneiras, Deus falou aos pais pelos profetas antes de falar conosco nestes últimos dias por seu Filho. E, como Deus é um agente soberano e seu Espírito Sagrado sopra quando e onde quer, certamente Ele pode revelar e tornar conhecida sua vontade às suas criaturas quando, onde e como lhe aprouver. E quem lhe dirá: o que fazes? De fato, esta parece ser uma razão para exibir sua soberania, porque ele escolheu, antes que o cânone das Escrituras fosse estabelecido, tornar conhecida sua mente em métodos tão variados e para uma variedade tão grande de seus servos e mensageiros. Por isso é que ouvimos que ele falou com Abraão como um homem fala com um amigo. A Moisés ele falou face a face, a outros por sonhos à noite ou por visões fortemente impressas em suas imaginações. Este parece ser frequentemente o feliz destino do profeta evangélico favorito, Zacarias. Eu o chamo de profeta evangélico porque suas previsões, por mais que apontassem para algum evento próximo ou imediato, finalmente terminaram nele, que é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim de todos os oráculos vivos de Deus. O capítulo do qual nosso texto é selecionado, entre muitas outras passagens, é uma prova impressionante disso. Um anjo, que havia sido enviado a ele mais de uma vez em ocasiões anteriores, aparece novamente a ele e por meio de visão, e o acordou, para usar suas próprias palavras, como um homem que é acordado de seu sono. Profetas e os maiores servos de Deus precisam ser acordados às vezes de seus quadros sonolentos. Parece-me que vejo este homem de Deus saindo do seu sono e estando todo atento. O anjo perguntou-lhe: o que vês? Ele responde: olhei e eis um candelabro todo de ouro, um emblema da Igreja de Deus, com uma tigela no topo dela e 7 lâmpadas nela, e 7 tubos para 7 lâmpadas que estavam no topo dela, implicando que a igreja, embora reduzida ao mais baixo refluxo, deveria ser preservada, mantida suprida e brilhando através do invisível, mas não menos real, porque auxílios e operações invisíveis do bendito Espírito de Deus. A ocasião de uma visão tão extraordinária, se compararmos esta passagem com o segundo capítulo da profecia do profeta Ageu, parece ser esta. Já fazia quase 18 anos, desde que o povo judeu havia sido liberto de seu longo e doloroso cativeiro babilônico. E estando tão sozinhos, privados de seu templo e de sua adoração, cuja estrutura havia sido arrasada até o chão, alguém poderia imaginar que, imediatamente após seu retorno, eles deveriam ter adiado todas as obras privadas e, com sua força unida, teriam começado a reconstruir aquela estrutura outrora imponente e magnífica. Mas eles, como muitos cristãos de um tipo morno, embora todos reconhecessem que esta obra da igreja era uma obra necessária, ainda assim se afastavam e afastavam os outros com esta pretensão piedosa. O tempo não chegou, o tempo em que a casa do Senhor deveria ser construída. O tempo não chegou. O que? Não em 18 anos? Por tanto tempo eles já haviam retornado de seu estado de escravidão. E ora, por que o tempo não havia chegado? O profeta Ageu lhes diz: todo o seu tempo foi assim ocupado construindo uma habitação para seu grande e glorioso benfeitor, o poderoso Deus de Jacó. Esta ingratidão não deve ser ignorada. A onisciência observa, a onipotência se ressente disso.
e para que pudessem ler seu pecado em sua punição, pois achavam melhor enriquecer e garantir casas, terras e propriedades para si mesmos, antes de se dedicarem a trabalhos desnecessários na igreja, o profeta lhes diz: vocês semearam muito, mas colheram pouco. Comem, mas não têm o suficiente. Bebem, mas não se fartam de bebida. Vestem-se, mas não se aquecem. E quem ganha salário para colocá-lo em um saco furado. Ainda assim, ele continua trovejando e relampejando. Vocês esperavam muito e eis que veio pouco, quando vocês o trouxeram para casa, agradando a si mesmos em suas belas colheitas. Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está devastada, e vocês correm cada um para sua própria casa. Um sermão trovejante este, entregue não somente ao povo comum, mas também a e na presença de Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote. O relato do profeta é crido, e o braço do Senhor revelado. Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Jeozadaque. Ó tempos felizes quando a igreja e Estado são assim combinados! Com todo o remanescente do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras de Ageu o profeta. O espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o restante do povo foi despertado, e eles imediatamente vieram, desconsiderando, por assim dizer, seus próprios edifícios particulares, e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Por um tempo, eles prosseguiram com vigor. A fundação da casa foi lançada, e a superestrutura foi elevada a uma altura considerável. Mas se esse ataque de zelo ardente logo esfriou, como é muito comum, ou se o povo foi desencorajado pelas falsas representações de seus inimigos, que talvez tenham encontrado uma recepção muito favorável como a corte de Dário, aconteceu que os corações dos magistrados e ministros do povo desmaiaram, e um terrível abismo se interpôs entre o acabamento e o lançamento do fundamento desta obra promissora e gloriosa. Sobre isso, outro profeta, até mesmo Zacarias, que com Ageu tinha sido sofredor conjunto no cativeiro, é enviado para levantar as mãos que pendem, para fortalecer os joelhos fracos e, pela visão instrutiva precedente, para reanimar Josué e o povo em geral, e o coração de Zorobabel, o filho de Sealtiel, em particular, afastar todos os desânimos, seja de inimigos inveterados ou de amigos tímidos e instáveis, ou todos os outros obstáculos, sejam eles quais forem. Se Ageu troveja, a mensagem de Zacarias é como um relâmpago. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por poder ou política meramente humano, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande montanha? Tu, Sambalate, e teus companheiros que há tanto tempo clamam o que significam esses fracos judeus? Por maior, formidável e aparentemente intransponível que seja, diante de Zorobabel tu não somente serás rebaixado e tornado mais acessível, mas te tornarás uma planície. A tua própria oposição, no final, promoverá a obra e ajudará a agilizar a construção que pretendes pôr fim e destruir. E para que Zorobabel, por incredulidade e oposição externa, ou por falta de mais força física, não pensasse que isso seria uma obra do tempo e que ele não viveria para vê-la concluída em seus dias, a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces desta casa. Suas mãos também a acabarão, e ele trará a pedra angular com gritos clamando: graça, graça a ela. Graça, graça. Uma dupla aclamação para mostrar que da abundância de seus corações sua boca falou. E isso com gritos e clamores de todos os lados. Até mesmo seus inimigos deveriam ver a mão e a providência de Deus no início, continuação
e fim desta obra aparentemente improvável e impraticável, para que eles fossem constrangidos a clamar graça a ela e desejar tanto a obra quanto aos construtores muita prosperidade. Eles deveriam ser transportados com alegria sincera na reflexão sobre as providências sinalizadoras que os acompanharam durante todo o processo, que gritariam e clamariam graça, graça a ela, ou isso nada mais é do que a ação do Senhor. Deus prospere e abençoe esta obra mais e mais, e faça dela um lugar onde sua graça e glória livres possam ser abundantemente demonstradas. Então, por um belo e pungente sarcasmo, voltando-se para os inimigos insultuosos, ele profere o interrogatório espirituoso em meu texto: quem desprezou o dia das pequenas coisas? Quem é você que disse com arrogância o que esses judeus fracos podem fazer, fingindo lançar a fundação de uma casa que eles nunca terão dinheiro ou força ou poder para terminar? Ou quem sois vós, ó povo tímido, míope, duvidoso, embora bem intencionado, que por descrença fostes desencorajados com os pequenos começos e a fraqueza da tentativa de construir um segundo templo? E por que pensastes que ele não poderia chegar à magnificência do primeiro, e portanto fostes desencorajados de sequer começar a construir um segundo? Esta é uma pergunta instrutiva, uma pergunta que implica que sempre que Deus pretende realizar algo grandioso, ele geralmente começa com um dia de pequenas coisas. Como prova disso, não os levarei tão longe quanto ao começo dos tempos, quando o eterno Eu Sou falou todas as coisas à existência por seu todo-poderoso decreto, e de um caos confuso, sem forma e vazio, produziu um mundo digno de um Deus para criar, e de sua criatura favorita, o homem, seu vice-regente e representante aqui embaixo, para habitar e desfrutar nele tanto a si mesmo quanto a seu Deus. E ainda, embora os céus declarem sua glória e o firmamento mostre sua obra útil, embora não haja fala nem linguagem onde sua voz não seja ouvida e sua linha tenha se espalhado por toda a terra, e por uma linguagem muda, mas persuasiva, prova a mão que os fez divinos, ainda assim houve e há agora tais tolos no mundo que dizem em seus corações: não há Deus, ou tão sábios que por sua sabedoria não conhecem a Deus, ou não admitem que sua imagem divina esteja estampada naquele livro, onde essas grandes coisas estão registradas e em caracteres tão legíveis que até mesmo quem corre pode ler. Nem desviarei sua atenção, honrados pais, para as histórias da Grécia e Roma, ou qualquer um dos grandes reinos e monarquias renomadas que constituem uma parte tão grande da história antiga, mas cujos começos foram muito pequenos. Testemunha a vala de Rômulo, seu progresso tão notavelmente grande e seu declínio e queda quando chegaram a seu zênite designado, tão repentinos, inesperados e maravilhosos. Estes constituem os principais assuntos do aprendizado de nossas escolas, embora eles façam apenas uma figura média na história sagrada, e talvez não tivessem sido mencionados se não estivessem, em alguma medida, conectados com a história do povo de Deus, que é o grande assunto daquele livro tão desprezado, enfaticamente chamado As Escrituras. Quem quer que tenha mente para se informar sobre pode ler a história antiga de Rowling, e quem quiser ver a conexão com o outro, pode consultar a conexão admirável e judiciosa do erudito Prydaux. Livros que, espero, serão fortemente recomendados e cuidadosamente estudados quando esta atual instituição infantil ganhar mais força e crescer para se tornar um centro de aprendizado. Mal posso deixar de mencionar os primórdios finais na Grã-Bretanha, agora tão distinta por sua liberdade, opulência e renome, e a ascensão e o rápido progresso das colônias americanas, que prometem ser um dos impérios mais opulentos e poderosos do mundo. Mas minhas visões atuais
e as honras feitas a esta instituição infantil neste dia, e as palavras do meu texto, bem como os sentimentos do meu próprio coração, e eu confio dos corações de todos que me ouvem, me levam a confinar suas meditações à história do próprio povo peculiar de Deus, que pela simplicidade e sublimidade de sua linguagem, a veracidade de seu autor e a importância e maravilhas dos fatos nela registrados, se pesados em uma balança adequada, não têm igual sob o sol. Espantai-vos, ó céus, com isto. Quem imaginaria que de uma vez, mesmo de Abraão, e de um começo tão pequeno como a imigração de uma única família privada, chamada de uma terra totalmente dada à idolatria, para sermos estrangeiros e peregrinos em uma terra estranha, quem imaginaria que de um homem que por uma longa temporada foi escrito sem filhos, um homem cuja primeira posse nesta terra estranha foi comprando um local de sepultamento para sua esposa e em cujo túmulo alguém poderia imaginar que ele teria enterrado todas as expectativas futuras? Quem imaginaria que deste mesmo homem e mulher, de acordo com o curso da natureza, ambos tão bons quanto mortos, deveria descer uma descendência numerosa como as estrelas do céu em multidão e como a areia que está na praia do mar inumerável? Não, quem imaginaria que contra toda probabilidade e em toda a aparência humana impossível, um reino deveria surgir? Eis um pobre cativo, mesmo José, que foi cruelmente separado de seus irmãos, tornou-se o segundo no reino do faraó. Ele foi enviado antes para realizar uma grande libertação e introduzir uma família que deveria criar raízes profundas para baixo e dar frutos para cima e encher a terra. Como poderia entrar no coração do homem conceber que, quando oprimido por um rei que não conhecia José, embora fossem os melhores, mais leais e industriosos súditos que este rei tinha, quando o decreto foi emitido tão impolítico quanto cruel, já que a segurança e a glória de todos os reinos consistem principalmente no número de seus habitantes, que uma criança rejeitada e indefesa fosse tomada e criada em todo o aprendizado dos egípcios e naquela mesma corte de onde, e por aquele mesmo tirano de quem o decreto veio, e que o libertador fosse nutrido para ser rei em Jesurum. Mas o tempo e a força me faltariam se eu lhes desse um detalhe de todos os detalhes importantes a respeito do povo peculiar de Deus, como seu apoio milagroso no deserto, os eventos que ocorreram enquanto estavam sob uma teocracia divina e durante seu assentamento em Canaã até o momento de seu retorno da Babilônia e daí até a destruição de seu segundo templo pelos romanos. De fato, considerando a quem estou falando, pessoas familiarizadas com a história sagrada e profana, mencionei essas coisas apenas para agitar suas mentes por meio da lembrança. Mas se descermos da era judaica para a cristã, descobriremos que seu início foi, aos olhos do mundo, um dia de pequenas coisas de fato. Nosso bendito Senhor compara o início de seu progresso no mundo a um grão de mostarda, que embora seja a menor de todas as sementes quando semeada, logo se torna uma grande árvore e se espalha tanto que os pássaros do ar, ou uma multidão de todas as nações, línguas, vieram e se alojaram em seus galhos. E seu progresso interior no coração dos crentes, Cristo compara a um pouco de fermento que uma mulher escondeu em 3 medidas de farinha. Como as dispensações judaica e cristã foram, e até hoje são desprezadas pelos sábios disputadores deste mundo, por esse mesmo motivo, é manifesto a todos que leem os oráculos vivos com uma atenção adequada. Que ridículo, desprezo e oposição inveterada o cristianismo encontra em nossos dias, não apenas do deísta aberto, mas de professores formais, e é muito evidente para toda a alma verdadeiramente piedosa. E a oposição que o reino da graça encontra no coração é bem conhecida por todos aqueles que estão
experimentalmente familiarizados com seus corações. Eles sabem, para sua tristeza, o que o grande apóstolo dos gentios quer dizer com o espírito lutando contra a carne e a carne contra o espírito. Mas os oráculos sagrados e as histórias de todas as eras nos informam que Deus realiza a maior coisa não apenas por meios pequenos e improváveis, mas por meios e maneiras diretamente opostos aos raciocínios carnais de homens irrefletidos. Ele escolhe coisas que não são para reduzir a nada aquelas que são. Como o cristianismo se espalhou e floresceu por alguém que era desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e familiarizado com o sofrimento e que expirou em uma cruz. Ele foi desprezado e rejeitado não apenas pelos vulgares e analfabetos, mas pelos rabinos e mestres de Israel, os escribas e fariseus, que pelos clérigos judeus eram tidos em uma reputação tão alta por sua santidade externa, que se tornou um provérbio comum: se apenas dois fossem para o céu, um seria um escriba e o outro um fariseu. No entanto, houve aqueles que se esforçaram para silenciar a voz de todos os seus milagres e doutrina celestial com: não é este o filho do carpinteiro? Não, ele está louco, por que ouvi-lo? Ele tem um demônio e expulsa demônios por Beelzebú, o príncipe dos demônios. E seu desprezo não só o seguiu até, mas depois da morte e quando no túmulo. Nós nos lembramos, disseram eles, que este enganador disse: depois de 3 dias eu ressuscitarei. Ordene, portanto, que o sepulcro seja feito seguro. Mas, apesar de todas as suas precauções impotentes, ao selar a pedra e colocar uma guarda, ele rompeu as barras da morte e, de acordo com suas repetidas predições, provou ser o Filho de Deus com poder, ressuscitando no 3º dia dos mortos. E depois, em pretexto de grandes multidões, ele foi recebido na glória. Como prova disso, ele enviou o Espírito Santo, na missão de quem ele penhorou todo o seu crédito com seus discípulos, de uma maneira tão instantânea e surpreendente como alguém poderia imaginar. Deveria ter forçado e compelido todos que o viram a possuir que este era de fato o dedo de Deus. E ainda assim, como essa grande transação foi tratada? Com o máximo desprezo, quando instantaneamente os apóstolos começaram oradores e linguistas e com uma profusão divina falaram das coisas maravilhosas de Deus. Esses homens, disseram alguns, estão cheios de vinho novo. E ainda assim por esses homens, pescadores mesquinhos, homens iletrados, idiotas, na opinião dos escribas e fariseus, e apesar de toda a oposição da terra e do inferno, isso também somente pela tolice da pregação, esse grão de mostarda cresceu até milhares, dezenas de milhares, uma multidão que nenhum homem pode contar, de todas as nações, línguas e povos, vieram e se alojaram sob seus galhos. Nem descansará aqui. Qualquer que seja o parêntese escuro que possa intervir, temos certeza de que, sendo ainda regado pela mesma mão divina, criará raízes cada vez mais profundas para baixo e dará mais e mais frutos para cima, até que toda a terra seja preenchida com o conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quem viverá quando Deus fizer isso? Apresse, ó Senhor, esse tempo abençoado. Ó, que venha este teu reino, venha, não apenas pela pregação externa do Evangelho no mundo, mas por seu poder renovador, renovador do coração e transformador da alma para pecadores despertos. Por falta disso, ai, embora entendêssemos todos os mistérios, pudéssemos falar com as línguas dos homens e dos anjos, seríamos apenas como bronze que soa ou tantos símbolos que tilintam. E ainda assim, que dia de pequenas coisas é a primeira implantação da semente da vida divina na alma do homem. Bem poderia nosso Senhor, que é o único autor e consumador de nossa fé, compará-lo a um pouco de fermento que uma mulher pegou e escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo estivesse levedado.
baixas comparações mesquinhas, essas aos olhos daqueles que, tendo olhos, não veem, que tendo ouvidos, não ouvem, cujo coração, sendo endurecido, não pode, não entenderá. Para tais é desprezível, misterioso e ininteligível em sua descrição, e se possível, infinitamente mais, quando tornado eficaz pelo poder de Deus para a salvação de qualquer alma individual. Pois a sabedoria de Deus sempre será loucura para os homens naturais. Como era antigamente, assim é agora. Aqueles que são nascidos segundo a carne perseguirão aqueles que são nascidos segundo o Espírito. O discípulo deve ser como seu mestre. Aqueles que viverão piedosamente nele, aqueles que vivem mais piedosamente nele sofrerão perseguição. Isso está tão entrelaçado na própria natureza e existência do Evangelho que nosso Senhor o torna uma parte das bem-aventuranças naquele sermão abençoado que ele pregou quando, para usar as palavras do meu velho amigo familiar, o seráfico Harvey, o monte era seu púlpito e o céu sua caixa de ressonância. Uma parte que, como outras da mesma natureza, eu acredito, será pouco apreciada por aqueles que estão sempre clamando contra aquelas poucas almas altamente favorecidas que ousam se levantar e pregar a doutrina da justificação somente pela fé na justiça imputada de Jesus Cristo e serão reprovados por não pregar como seu mestre a moralidade, como eles a chamam, em seu glorioso Sermão da Montanha. Pois se pregássemos mais e vivêssemos mais, logo descobriríamos que todo tipo de mal seria falado contra nós por amor a Cristo. Mas isso impedirá o progresso, o crescimento e a consumação, e o cristão, portanto, ficará consternado e desencorajado. Deus nos livre. Pelo contrário, o crente mais fraco pode e deve se alegrar e ficar extremamente feliz. E por quê? Por uma razão muito boa, porque aquele que começou a boa obra se comprometeu também a terminá-la. Embora Cristo o tenha encontrado tão negro quanto o inferno, ele o apresentará e a cada indivíduo comprado com seu sangue, sem mancha ou ruga, ou qualquer coisa assim, diante da presença divina. Ó gloriosa perspectiva! Como os santos triunfarão e os filhos de Deus então gritarão de alegria. Se eles gritaram quando Deus disse, haja luz e houve luz, e se há alegria no céu por apenas um pecador que se arrepende, como os arcos celestiais ecoarão e ricochetearão em louvor, quando todos os redimidos do Senhor aparecerem juntos e o Filho de Deus dirá, de todos estes que me deste, nada perdi. Pelo contrário, que choro, lamentação e ranger de dentes haverá, não apenas entre o diabo e seus anjos, mas entre os medrosos e descrentes, quando virem que todas as tentações e dispositivos infernais, em vez de destruir, foram anulados para o avanço do Evangelho em geral e para o aumento e crescimento da graça em cada crente individual em particular. E como os desprezadores então contemplarão, se maravilharão e perecerão, quando forem obrigados a dizer, nós, tolos, consideramos suas vidas loucura e seu fim sem honra. Mas como eles são contados entre os filhos de Deus, e quão feliz é sua sorte entre os santos. Mas para onde estou indo? Perdoem-me, meus caros ouvintes, se vocês acham que isso é uma digressão do meu ponto principal. É verdade, enquanto estou refletindo, o fogo começa a acender. Estou voando, mas não tão alto, eu confio, a ponto de perder de vista meu assunto principal. E ainda assim, depois de meditar e falar sobre a ascensão e o progresso do Evangelho do Reino, acharei um tanto difícil descer tão baixo a ponto de entretê-los com os pequenos começos desta colônia infantil e do orfanato no qual estou pregando agora. Mas eu me julgaria indesculpável nesta ocasião se não os detivesse um pouco mais em ter uma visão transitória dos traços da providência divina
na ascensão e no progresso da colônia em geral e na instituição deste orfanato em particular. As crianças ainda não nascidas, eu confio, terão ocasião de bendizer a Deus por ambos. O próprio projeto deste assentamento, como a caridade nos inclina a esperar todas as coisas, era que pudesse ser um asilo e um local de negócios para todos os que estavam em perigo, para estrangeiros bem como para nativos, para judeus e gentios. Em 1º de fevereiro, um dia cuja memória, eu acho, ainda deve ser perpetuada, o primeiro embarque foi feito com 45 famílias inglesas, homens que já viveram bem em seu país natal e que, com muitos Salzburgers perseguidos, liderados por um bom e velho soldado de Jesus recentemente falecido, o reverendo Sir Botius, vieram para encontrar um refúgio aqui. Eles vieram, eles viram, eles trabalharam e se esforçaram para se estabelecer, mas por um defeito essencial, embora bem intencionado, logo no início do assentamento, muito conhecido por alguns agora presentes, e muito longo e muito sentido para ser repetido, proibindo a importação e uso de negros, seus números diminuíram gradualmente e as coisas chegaram a um ponto tão baixo que toda a colônia se tornou um provérbio de reprovação. Por volta dessa época, no ano de 1737, sendo previamente incitado por um forte impulso, ao qual eu não conseguia resistir de forma alguma, vim para cá, seguindo o exemplo de meus dignos e reverendos amigos, os senhores John e Charles Wesley, e o senhor Ingen, que, com as visões mais altruístas, vieram aqui para servir a colônia, esforçando-se para converter os índios. Vim regozijando-me por servir a colônia também e por me tornar seu servo voluntário por amor a Cristo. Meu amigo e pai, o bom bispo Benzen, me encorajou, embora meus irmãos e parentes segundo a carne, bem como amigos religiosos se opusessem. Vim e vi, você não ficará ofendido comigo por falar a verdade. Vim e vi a nudez da terra. Alegremente distribuí cerca de 400 libras esterlinas que havia coletado na Inglaterra entre meus pobres paroquianos. A necessidade e a propriedade de erguer um orfanato foram mencionados e recomendadas antes do meu primeiro embarque, mas pensando que era uma questão de grande importância para ser abordada de forma imprudente, adiei o prosseguimento do processo por esse louvável desígnio até meu retorno à Inglaterra no ano de 1738 para receber ordens sacerdotais. Miserável era a condição de muitas pessoas adultas, assim como crianças, que deixei para trás. Tentei defender sua causa imediatamente após minha chegada, mas sendo negadas as igrejas, nas quais eu havia coletado muitas centenas no ano anterior para as escolas de caridade de Londres, tentei defender sua causa nos campos. As pessoas jogavam suas migalhas de boa vontade. Uma ou duas vezes, eu acho, 22 libras foram coletadas em cobre. As esmolas eram acompanhadas de muitas orações e que, como eu disse a eles, lançaram, estou convencido, uma fundação abençoada para a futura superestrutura de caridade. Em pouco tempo, embora arrancadas do fogo, as coletas e contribuições de caridade somaram mais de 1000 libras esterlinas. Com isso, embarquei novamente, tomando Filadélfia no meu caminho e na minha segunda chegada encontrei o local fixado. Mas, ai de mim, quem pode descrever o estado baixo ao qual ele foi reduzido? O país inteiro quase ficou desolado, e a metrópole Savannah era apenas como uma cabana em um vinhedo ou como uma cabana em um jardim de pepinos. Muitos órfãos, cujos pais foram tirados deles pelas aflições que naturalmente acompanham novos assentamentos, estavam dispersos aqui e ali em uma condição muito desamparada. Minhas afeições ansiavam por eles e, animado pelo exemplo do grande professor Frank, antes de trazê-los aqui, aluguei uma casa, mobilei uma enfermaria, empreguei todos os que eram capazes de emprego e em poucas semanas
caminhei até a casa de Deus com uma grande família de mais de 60 órfãos e outros em condições tão ruins. Em 25 de março de 1740, com plena certeza de fé, lancei os alicerces desta casa. E no ano seguinte, trouxe minha família órfã, que, com os trabalhadores, agora somava 150. Com o dinheiro que foi gasto com estes, os poucos restantes foram mantidos na colônia e puderam pagar as dívidas que tinham. De modo que, em uma representação feita à Câmara dos Comuns por alguns que, por boas razões, queriam que a constituição da colônia fosse alterada, eles declararam que a própria existência da colônia se devia em grande parte, se não totalmente, à construção e ao sustento da casa dos órfãos. Descobrindo que o cuidado de tal família era incompatível com o cuidado devido a uma paróquia, após dar aviso prévio aos então curadores, desisti da vida de savana, que sem taxa ou recompensa eu havia voluntariamente assumido. Então percorri as colônias do norte e depois mais uma vez voltei para casa. Que calúnia, que cargas de reprovação por muitos anos fui chamado a suportar, ao assim transformar mendigos em uma família. Poucos aqui presentes precisam ser informados. Uma família totalmente desconectada de quaisquer laços da natureza. Uma família não apenas para ser mantida com comida, mas vestida e educada também, e isso também na parte mais querida dos domínios de Sua Majestade, em um pinhal árido e em uma colônia onde o uso de negros era totalmente negado. Isso parecia tão improvável que todos os observadores esperavam diariamente por seu declínio e aniquilação. Mas, bendito seja Deus, o edifício avançou e floresceu, e o período desejado chegou agora, depois de ter sustentado a família por 32 anos, por uma mudança de constituição e os sorrisos do governo, com doações generosas do norte e especialmente das províncias adjacentes. As mesmas mãos que lançaram a fundação agora são chamadas para terminá-la, fazendo uma adição de um assentamento de aprendizado cujos produtos e lucros inteiros devem ir para o aumento do fundo, como no início, para órfãos destituídos ou jovens que podem ser chamados por Deus para o ministério sagrado de seu Evangelho. Não preciso chamar ninguém aqui para clamar graça, graça a isso, pois no exame mais minucioso da intenção dos empregados e considerando os vários exercícios que eles foram chamados a passar e a oposição que o edifício encontrou em todos os lugares, podemos dizer com justiça, não por força nem por poder, mas pelo Teu Espírito, ó Senhor, esta obra foi realizada até agora. É obra dele, que seja maravilhosa aos nossos olhos. Com humilde gratidão, portanto, gostaríamos de agora levantar nosso Ebenezer e dizer: até aqui, Senhor, Tu nos ajudaste. E por que duvidaríamos que Ele, que até agora ajudou, continuará a ajudar quando as cabeças cansadas dos primeiros fundadores e atuais ajudantes forem colocadas na sepultura silenciosa? Estou muito ciente de que tarefa invejosa deve ser para uma pessoa em minhas circunstâncias falar assim sobre um assunto no qual ela tem se envolvido tanto. Alguns podem talvez pensar: eu me tornei um tolo em me gloriar assim. Mas como estou agora, bendito seja Deus, no declínio da vida, e como, com toda a probabilidade, nunca estarei presente para celebrar outro aniversário, pensei que seria melhor ser um pouco mais explícito, que se eu tivesse falado algo além da verdade, eu poderia ser confrontado. E se não, que as eras futuras e os futuros sucessores pudessem ver com que pureza de intenção e com que várias interposições da providência o trabalho foi iniciado e foi levado até seu atual auge. Foi a leitura de um relato semelhante, escrito pelo falecido professor Frank, que me encorajou. Quem sabe, mas daqui para frente, a leitura de algo de natureza semelhante pode encorajar outros a começar e continuar um trabalho semelhante em outro lugar. Eu disse seu auge atual,
pois eu humildemente espero que este seja, comparativamente falando, apenas um dia de pequenas coisas, apenas o amanhecer de cenas mais brilhantes. Gênios e indivíduos privados, assim como corpos coletivos, têm, como corpo humano, o estado de menoridade, pueril, juvenil, antes de chegarem ao seu zênite e suas vidas à medida que gradualmente declinam. Mas ainda assim eu espero que tanto a Providência quanto Betesda estejam apenas em seu estado pueril ou juvenil, e que por muito, muito tempo eles cresçam e façam grandes avanços até que cheguem a um zênite glorioso. Não me refiro apenas ao comércio, às mercadorias e à opulência, embora eu estivesse longe de isolá-los da providência e ficaria grato pelos avanços que ele já fez, mas ao zênite das gloriosas bênçãos do Evangelho, sem as quais todos os rendimentos externos são menos que nada ou como pó fino da balança. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quem pode imaginar que o profeta Zacarias seria enviado para fortalecer as mãos de Zorobabel na construção e lançamento do fundamento do templo, se esse templo não fosse frequentado por adoradores que adorassem o Pai em espírito e em verdade? Os tecidos mais vistosos, templos imponentes, sábados de lua nova e assembleias solenes são apenas zombarias solenes que Deus não pode tolerar. Deus demonstrou isso pela destruição do primeiro e do segundo templos. O que aconteceu com as 7 igrejas da Ásia? Como todos os seus castiçais de ouro foram derrubados. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. E não espero mais que esta casa floresça do que quando o poder da religião for encorajado e promovido, e as pessoas educadas aqui prosseguirem seus estudos não apenas para serem grandes estudiosos, mas bons santos. Bendito seja Deus. Posso dizer, com o professor Frank, que é em grande medida devido ao espírito altruísta dos meus primeiros companheiros ajudantes, bem como daqueles que agora estão empregados, que o edifício atingiu sua altura atual. Isto eu sou obrigado a falar, não apenas em honra àqueles que agora estão com Deus, mas àqueles que estão diante de mim no momento. Nem ouso concluir sem oferecer à excelência nosso grão de pimenta de reconhecimento pelo semblante que sempre demonstrou à instituição de Betesda e pela honra que nos fez no ano passado incrustando o primeiro tijolo daquelas alas. Ao fazer isso, você honrou o Deus de Betesda. Que ele tenha prazer em honrá-lo aqui na terra. E depois de uma vida gasta para sua glória e para o bem de seu país, que ele o honre por toda a eternidade ao colocá-lo como o braço direito de Cristo no reino acima. Ao lado de Vossa Excelência, meu caro senhor presidente, devo implorar sua aceitação tanto de agradecimentos quanto de felicitações pelo retorno anual deste festival. Pois você não foi apenas meu querido amigo familiar e primeiro companheiro de viagem nesta província infantil, mas você foi direcionado pela providência a este local, colocou o segundo tijolo desta casa, observou, orou e trabalhou pelo bem da família. Uma testemunha de inúmeras provações, parceiro de minhas alegrias e tristezas. Você terá agora o prazer de ver o orfanato um ramo frutífero, seus galhos correndo sobre o muro. Por isso, sem dúvida, Deus sorriu e abençoou você de uma maneira que não poderíamos esperar, muito menos planejar, e que Ele continue a abençoá-lo com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olhe para a rocha de onde você foi talhado, e que seus filhos nunca se envergonhem, que seu pai deixou seu país natal e se casou com uma verdadeira cristã, nascida de novo sob este teto. Que o bem de Betesda conceda que esta seja a porção feliz de seus filhos e dos filhos de seus filhos. Senhores do Conselho de Sua Majestade, Senhor Presidente e vocês, membros da Assembleia Geral, muitos agradecimentos são devidos a vocês
por seu discurso tardio a Sua Excelência em favor de Betesda. Sua recomendação conjunta dela, quando estive aqui pela última vez, que, embora em alguma medida pela intolerância de alguns, por enquanto é tornada abortiva, por eles quererem tê-la confinada a um partido, ainda assim confio que o evento provará que tudo será anulado para o avanço do trabalho. Aqui repito o que muitas vezes declarei, que tanto quanto estiver em meu poder antes e depois da minha morte, Betesda estará sempre em um fundo largo. Todas as denominações doaram livremente, todas as denominações, todo o continente, Deus sendo meu ajudador, receberão benefícios disso. Que o Deus de Betesda abençoe a todos vocês, em sua capacidade privada e pública, e como vocês são honrados em serem os representantes de um povo agora florescente e crescente, que vocês sejam direcionados em todos os seus caminhos. Que a verdade, a justiça, a religião e a piedade sejam estabelecidas entre vocês por todas as gerações. Por último, meus reverendos irmãos e vocês, habitantes da colônia, aceitem sinceros agradecimentos pela honra que me foi dada em nos deixar vê-los em Betesda neste dia. Você, Senhor, pelo sermão pregado aqui no ano passado. Diga isso na Alemanha, diga ao meu grande e bom amigo, professor Frank, que o Deus de Betesda é um Deus cuja misericórdia dura para sempre. Oh, deixe-nos ter suas orações fervorosas. Encoraje seu povo a não desprezar o dia das pequenas coisas. O que Deus fez? Desde sua infância, esta colônia foi abençoada com muitos ministros fiéis do Evangelho. Oh, que esta possa ser uma creche para muitos mais. Esse tem sido o caso do New England College por quase um século. E por que não o Orphan House Academy na Geórgia? Homens e irmãos, pais, como muitos de vocês, sejam moradores ou estrangeiros, que honraram este dia com sua presença, nos deem as bênçãos adicionais de suas orações. E que o Deus de Betesda possa fazer este dia, embora apenas um dia de pequenas coisas, produtivo de grandes coisas para as almas de todos entre os quais tenho pregado o reino de Deus. Um grande e bom dia será de fato, se Jesus Cristo, nosso grande Zorobabel, devesse, pelo poder do Espírito Eterno, abençoar qualquer coisa que tenha sido dita agora, para fazer com que cada montanha de dificuldade que esteja no caminho de sua conversão se torne uma planície. E o que é você, ó grande montanha, seja a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ou o orgulho da vida, pecado ou justiça própria, diante do Deus de nossa Betesda, você se tornará uma planície. Irmãos, meu coração está dilatado para vocês. Está escrito: bendito seja Deus, que está escrito: em nome de Jesus, todo joelho se dobrará, sejam as coisas no céu, ou as coisas na terra, ou as coisas debaixo da terra. Que possamos ser feitos um povo disposto no dia do seu poder. Olhem para ele, todos vocês que estão colocados nestes confins da terra. Esta casa tem sido muitas vezes uma casa de Deus, uma porta do céu para alguns de seus pais. Que seja uma casa de Deus, uma porta do céu para os filhos também. Venham a Ele todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e Ele lhes dará descanso. Descanso da culpa, descanso do poder, descanso da punição do pecado, descanso do medo dos julgamentos divinos aqui, descanso com Ele eternamente no futuro. Não tema, embora os começos sejam pequenos, Cristo não desprezará o dia das pequenas coisas. Uma cana quebrada Ele não quebrará, e ao pavio fumegante Ele não apagará, até que Ele traga o julgamento para a vitória. Suas mãos que lançaram o fundamento também o terminarão. Ainda um pouco, e a pedra angular será trazida com gritos, e homens e anjos se juntarão em clamor: graça, graça a ela.
que todos os presentes possam estar neste número feliz, que Deus, em sua infinita misericórdia, conceda por Jesus, nosso Senhor. Amém.